seja bem-vindo ao Fórum. Hoje vamos falar sobre pessoas com altas habilidades. Segundo o Conselho Brasileiro para a Superdotação, o país tem cerca de 15 milhões com este perfil. E a falta de informação dos pais e o despreparo das escolas tem sido a maior dificuldade de compreender alunos que nasceram com grande capacidade intelectual. Quem vê Caio desenhando e indo bem nos estudos, nem imagina o quanto foi difícil. Isso porque ele não se adaptava ao ensino tradicional por ser identificado com altas habilidades, ou seja, superdotado. Os alunos acompanhavam a professora nas atividades e eu, na matemática, ciências, português, todas as atividades eu já estava adiantado, quase terminando. Porque todo mundo seguia a professora para não errar e eu nunca errei fazendo isso. O fato de Caio ser identificado com altas habilidades foi motivo de muita alegria para a mãe, mas ao mesmo tempo se tornou uma dor de cabeça por conta da falta de escolas preparadas para recebê-lo. As escolas que ele passou, todas particulares até o momento, elas não tinham um preparo para lidar com esse tipo de criança. Era sempre o diagnóstico de que TDAH, é o hiperativo, ele tem transtorno de déficit de atenção, porque ele captava muito rápido os conteúdos e ficava inquieto, querendo ser mais alimentado. Hoje, no Brasil, estima-se que existam cerca de 2,5 milhões de alunos com altas habilidades matriculados no ensino fundamental e médio. Mas, oficialmente, esses números são bem menores. De acordo com o censo de 2013, o registro oficial é de pouco mais de 13 mil. Participam do programa aqui comigo, Jaceguara Dantas da Silva Passos, Procuradora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, e Vera Lúcia Palmeira Pereira, representante do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu gostaria de começar esse programa de hoje falando um pouquinho da experiência de vocês, já que as duas estavam me contando que têm filhos com superdotação. Procuradora. Olha, é uma dificuldade muito grande, porque, lamentavelmente, a escola, o sistema educacional brasileiro, ele não está preparado para o aluno que está aquém, nem para o aluno que está além. Então, o aluno que está além, ele também tem inúmeras dificuldades e enfrenta discriminação e preconceito. E, muitas vezes, isso faz com que ele se sinta desestimulado, isolado e, muitas vezes, frustrado. E isso faz com que, por vezes, ele abandone o sistema educacional. Doutora Vera Lúcia, como é a experiência da senhora? Bom, eu sou professora, trabalhei durante 28 anos no atendimento educacional especializado a alunos com altas habilidades. Então, a minha realidade é um pouco diferente. Apesar de ter essa experiência, quem identificou meus filhos foram colegas, não necessariamente, né? E o desafio de ter crianças e jovens criativos, muitas vezes questionadores, né? Também esbarram na dificuldade dos professores digamos assim, compreender a natureza dessas pessoas. Então, as dificuldades de adequação na escola, adaptação, né, do próprio rendimento dos alunos, que muitas vezes não são alunos acadêmicos, né, às vezes criativos, produtivos, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Então, é um grande desafio ainda hoje no nosso país. A senhora falou aí que quem identificou no caso dos seus filhos foram colegas. Como é feita essa identificação? Quais são os primeiros sinais que uma criança dá de que ela é superdotada? Olha, inicialmente, nós, mães, começamos a observar certas precocidades. No meu caso, eu observei algumas características dos meus filhos, mas não necessariamente que me chamassem a atenção para um talento assim muito desenvolvido, né? Curiosidades, fluência verbal, uma precocidade no andar, no falar, assuntos e temas, a forma de questionar as coisas que o cercavam, né? Percepções na observação. E eu achava que, bom, nós estávamos na cidade de Brasília, existiam muitos estímulos, existiam primos que também eram, né, pessoas que falavam muito bem, conviviam com adultos. Então, nesse sentido, eu posterguei um pouco essa identificação. Mas à medida que eles foram desenvolvendo, e aí uma colega,
uma certa fase da vida dele, dos meus filhos entrou numa escola e que foi reconhecido como um talento cênico e ganhou uma bolsa. E aí eu busquei informações com os colegas. Falei, Vera, como você em casa, como você não percebeu, né? Então, porque eu estava envolvida naquela questão. Então, assim, o olhar da família é muito importante. Os sinais, indicadores, eles aparecem. As crianças, às vezes, nos trazem referenciais. Os professores, muitas vezes, falam, nossa, como ele é esperto, nossa, ele está acima no desenvolvimento do que nós esperamos para essa faixa. Nossa, como ele faz as coisas diferentes, como ele é tão intenso. São alguns sinais que já vão trazendo para a família que nós temos... Né? São indícios que nós temos uma precocidade em alguma área cognitiva ou desenvolvimento psicomotor ou talentoso, no caso. E no caso da senhora procuradora, como foi feita a identificação dos meninos? Bom, um deles, aos 8 anos de idade, era extremamente precoce na leitura e lia livros, a literatura inglesa e americana, de uma forma muito intensa, né? E tinha uma aptidão para leitura absurda. Enquanto as outras crianças pediam brinquedo e roupas, ele pedia livros. E a maior divertimento dele era passar o dia na livraria, né? Então, era um pouco diferenciada essa realidade da maioria das crianças. E o outro, por sua vez, tinha uma aptidão muito grande para exata, ao ponto de, numa determinada aula, ele desenvolver mentalmente um exercício extremamente difícil e a professora achar que ele tinha colado, né? E ele falou que não colou, a professora não acreditou e pediu que ele demonstrasse o desenvolvimento do exercício. E então, ele falou que tinha desenvolvido mentalmente, ela não acreditou, mandou que ele fosse para a coordenação, né? Deu uma tremenda chamada na frente de todos os colegas, ele se sentiu muito injustiçado, humilhado, e ele não queria mais retornar à escola. Há, na verdade, uma falta de preparo muito grande por parte dos professores, não só em identificar esses talentos, mas também de trabalhar com esses talentos. Muitas vezes as pessoas acham assim, a criança é superdotada, a vida para ela vai ser mais fácil, ela já sabe tudo. Funciona da forma contrária? Fica mais difícil, procuradora? Eu acho que é bem mais difícil. Assim como o aluno, ele é uma criança que enfrenta dificuldades, né? Não tanto quanto o aluno que tem deficiência, mas ele é um aluno diferenciado e que enfrenta uma realidade bem adversa. E muitas vezes, ou ele se reprime, né? Você pode me ajudar nisso, essa compreensão, ou ele, para fazer frente a essa realidade adversa e o preconceito, a discriminação, a ser taxado de nerd, as brincadeiras dos colegas, a incompreensão dos professores, e muitas vezes ele acaba sendo um aluno mediano na escola, ele se mostra agressivo, né? A forma dele resistir, de sobreviver a esse ambiente. Então, eu acho assim que não é muito fácil, não. É uma realidade bem complexa de ser trabalhada e também não é a garantia de que ele seja bem-sucedido na vida. E o que tem que acontecer para que ele seja bem-sucedido na vida e coloque todo o potencial dele em ação, doutora Vera? Qual deve ser o comportamento? Uma coisa que é muito comum é achar que, é um dos mitos, inclusive, não? Que o aluno, ou o jovem, ou a criança com superdotação, ela tem garantias de sucesso na vida, né? Então, que não há necessidade de estímulo ou orientação, porque ele já foi um privilegiado, né? Ele já tem essa inteligência, então ele teria condição de sozinho enfrentar, né, os desafios da vida e ser uma pessoa realizada. Sabemos que não é assim que acontece. A superdotação precisa ser reconhecida, identificada e estimulada, desenvolvida suas habilidades. Só assim garantiremos realmente uma expressão desse talento no futuro, né? Vera, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que falta uma reciclagem, realmente um direcionamento, um preparo para os professores identificarem e, além de identificarem, saber trabalhar com a ansiedade, com as angústias deste aluno. Esse é um desafio que nós temos enfrentado ao longo de décadas. Sempre, né? Sempre, né? A formação, ela é importantíssima, desde os cursos de base,
né, na formação do professor nas universidades. Nós não me lembro de termos um curso obrigatório que versasse sobre as necessidades educacionais de alunos em todas as áreas, principalmente em relação à superdotação. Pois é, procuradora, a Lei 13.324, agora de 2015, que já está em vigor, ela estabelece que é preciso identificar, cadastrar e fazer o atendimento de pessoas com altas habilidades. Vocês acham que mudou muito essa lei? Veio contribuir e ajudou? Olha, eu acho importante, eu acho que é um avanço essa questão do cadastro, né? Mas tem um porém nessa temática toda. Ela vem inserir aí no artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases a exigência do cadastro. E isso é importante porque vai quantificar realmente quem são, quantos são, né, os estudantes superdotados no Brasil. Mas o problema é o seguinte, quem é que vai identificar? O Estado vai ter que fazer um investimento, o Ministério da Educação e Cultura vai ter que fazer um investimento muito grande para capacitar os professores para que eles possam realmente identificar e, além disso, saber trabalhar com esses alunos, né? Se realmente isso acontecer, vai ser um avanço substancial para que realmente possa se dar ênfase em políticas públicas direcionadas para este tipo de estudante. E qual é a legislação que a gente tem hoje sobre pessoas com superdotação? Há toda uma legislação inclusiva, né, que envolve não só a superdotação, os alunos com altas habilidades / superdotação, mas também as crianças e os adolescentes com deficiência, né? E falando em legislação inclusiva, nós temos que dizer que, na verdade, é um paradigma de direitos humanos, né, quando nós falamos em legislação inclusiva, que é o que permite que todos os estudantes possam conviver juntos num processo educacional que só tem a enriquecer, porque a diversidade é um requisito básico, inerente a um processo de democracia. Agora, nós temos aí, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, nós temos aí a Declaração de Salamanca, nós temos a própria Constituição brasileira, né, que insere a diversidade, a não discriminação, a própria educação como um direito humano, um direito fundamental. Aí nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos o Plano Nacional de Educação, né, e diversas normativas infraconstitucionais, notas técnicas, resoluções do MEC e outras legislações que objetivam aí a inclusão como um todo, né? Nós vamos voltar a falar mais sobre essa inclusão no próximo bloco. O Fórum vai a um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Fórum. Continuamos nossa conversa sobre os estudantes com altas habilidades, os superdotados e os desafios para a educação. Como conceituar uma pessoa com alta habilidade e fazer essa diferença aí? A superdotação ela é uma característica humana, é um comportamento. Então, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar habilidades superiores, né? A criatividade ou o envolvimento com a tarefa. Então, é um comportamento que não é só uma característica de uma eficiência em relação ao fazer, ao pensar, mas como ela se relaciona com a motivação interna, o desejo de continuar pesquisando ou conhecendo, né, o que está acerca dela, como também a criatividade, a fluência, a originalidade de ideias e de conceitos. Então, nós consideramos a superdotação como um conjunto de habilidades, de traços que oportunamente acontecem em determinadas pessoas, em alguns ambientes e sob certas condições. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes a pessoa com as características de superdotação se expressam de forma diferentemente em determinados espaços e contextos, né? Então, a superdotação é uma questão do comportamento humano, da natureza humana, mas vai depender de um ambiente, de condições propícias para ela se expressar. Procuradora, a senhora estava falando sobre a necessidade de inclusão, que hoje é lei. Algumas escolas ainda trabalham separado com crianças superdotadas ou é ensino normal, regular? Não existe mais hoje uma escola
que direcione superdotados só para uma escola, né? Isso existiu em um dado momento, mas caminhou-se para a conclusão de que não era um modelo ideal, um modelo interessante. A escola é realmente com todos os alunos. Comum, com serviços, se caso, especializados. Exatamente, com apoio, né? Aliás, uma questão interessante é o NAS, né? Que são os núcleos de atendimento, que a partir de 2005, eles vieram aí prestar um serviço enorme, uma contribuição efetiva para as crianças e os adolescentes com altas habilidades, os superdotados, em que eles, no turno inverso, eles frequentam esses núcleos e têm um atendimento diferenciado, que é um atendimento de apoio, né, para realmente fortalecer e dar um atendimento diferenciado para esse aluno superdotado. Eu gostaria só de complementar. O fato de termos serviços educacionais especializados para alunos com superdotação e serem esses serviços oferecidos muitas vezes pelos sistemas públicos de ensino, não exime a escola também tem que estar preparada. A escola regular, a escola em que esse aluno está inserido, matriculado regularmente, de se preparar e de atender às necessidades educacionais dele enquanto contexto escolar. Uma coisa muito importante é o fato de nós falarmos aqui da oferta de atendimento educacional especializado. E ele favorece o aluno em vários sentidos. Primeiro, porque lá ele pode mergulhar nos seus interesses, né, e ter as suas habilidades mais profundamente desenvolvidas. Potencializadas, não é? Segundo, é um encontro de pares. Nós temos grupos de 8 a 12 alunos nesses núcleos de atendimento com as mesmas características, mas e esse momento é muito rico porque é um momento de identificação com seus pares cognitivos, com seus pares emocionais, com seus pares sociais. Coisa que numa sala de aula, se nós tivermos 2 ou 3 no mesmo contexto, é mais difícil, né, de ocorrer. Então, nos núcleos de atendimento, eles têm as suas ofertas. E esses núcleos de atendimento já estão espalhados pelo país inteiro? Sim, em todos os estados da federação nós temos núcleos de atendimento. Pois é, e a escola ela pode se recusar a receber um aluno com altas habilidades? De forma nenhuma. Nem pública, nem particular? Nem pública, nem particular, sob pena de responsabilidades administrativas e, eventualmente, até penais. Né? E outra questão, se isso acontecer, o cidadão pode e deve procurar o Ministério Público, que, por delegação constitucional, cabe a ele a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis e que ele está organizado em todos os estados e nos municípios. Em cada município, em cada cidade, em cada estado, tem um promotor de justiça e o cidadão deve a ele se reportar, ou ao mesmo aos conselhos municipais e estaduais de educação e fazer a sua denúncia. Agora, doutora Vera, a gente sabe que muitas vezes a escola se depara com um aluno com altas habilidades e acaba promovendo a aceleração dele de uma série para outra. Como é que isso funciona na prática? Muitas vezes as famílias têm essa ideia ou essa justificativa de promoção, mas poucas vezes o aluno é consultado. Então, nós não podemos esquecer da questão da família estar a par e de aceitar e achar que isso realmente vai ser um efetivo para esse aluno. O aluno está informado dos ganhos que ele vai ter e, ainda assim, um cuidado de todo o sistema escolar com esta promoção. O fato de uma aceleração não garante o sucesso acadêmico. Às vezes, nós temos algumas acelerações realizadas na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que ocorre é que, às vezes, o aluno chega numa turma que está mais adiantada, cognitivamente falando, ele tem o aspecto de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo que nós temos as assincronias de desenvolvimento ou desenvolvimento que é esperado para a faixa etária como psicomotor, né? Às vezes ele está lendo tudo, interpreta, mas não escreve, e isso também gera um certo dificultador nos anos seguintes. Então, cada caso deve ser analisado de uma forma específica. Há já uma resolução que ampara esse processo. Os alunos do ensino médio para as universidades também é um outro fato que muitas vezes nós esbarramos, né? Mas já é também
assegurado essa condição, quando ele tem essa identificação positiva e quando ele participou de programas específicos dentro comunais, os núcleos de atendimento ao longo da vida, então já tem alguma situação. Mas, de qualquer forma, é interessante observar também o fator emocional, né? Essa criança, ela deve estar, de uma certa forma, madura emocionalmente para estar procedendo essa aceleração. Sim. Não são somente esses requisitos objetivos, né? O aspecto emocional é o desejo primeiro do aluno. Geralmente, uma aceleração bem feita inicia com o desejo do aluno de estar situado em uma situação de aprendizagem superior. Tem um desafio no ensino. Exato. Então, ele consciente disso, ele assume os riscos independentemente de alguma forma. Quando a criança é muito jovem, quem assume esses riscos geralmente é a família. O Ministério da Educação fala em 14 mil pessoas com superdotação. Já o conselho de vocês fala em mais de 1 milhão de pessoas. Por que essa discrepância nos dados? Então, veja bem, quando o MEC fala de 14 mil, ele está falando de um dado que ele tem do Censo Nacional. Ou seja, as escolas encaminham esses dados para o MEC e ele trabalha em cima de dados. Nós estamos falando de expectativa de acordo com o que nós reconhecemos, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas pelos referenciais teóricos que sustentam a prática, né, na especialização da superdotação. Quando nós falamos em testes de psicométricos de inteligência, nós estamos falando mais ou menos naquela linha, de 1 a 3% da população, né? Quando nós falamos em um olhar pela superdotação de uma forma multidimensional da inteligência, nós podemos chegar a 5 a 10% da população. E isso faz toda a diferença, enquanto uma expectativa de projeção em número e o que nós temos efetivamente dentro do que é informado pelo censo, né? As escolas, inicialmente, não têm ainda esse olhar para a superdotação, então muitas escolas, muitas vezes, não informam os seus próprios alunos de altas habilidades, que já estão matriculados e recebem os atendimentos educacionais. Então, os dados não chegam a contento. Então, nós trabalhamos com números efetivos que são informados, mas não são informados adequadamente. Ele não é uma expectativa de atendimento, né, ou de populacional em relação às altas habilidades. São méritos que são encaminhados, números que estão sendo encaminhados. Enquanto nós, no Conselho, trabalhamos com a expectativa. Potencialmente, se nós trabalharmos com uma previsão de 5 a 10%, vamos ser bem otimistas, 10%. Se eu tenho um grupo de alunos, né, 45, 50, uma super sala, né, nós temos aí um número relativamente interessante em cada sala. Se a gente falar em contextos de escola, nós vamos ter um número bem maior. Então, assim, é uma projeção dentro de um padrão de pesquisa científica em relação ao que efetivamente é informado nos conselhos. Pois é, a gente sabe que é um número grande, então, e a gente já falou aqui da dificuldade de identificação, então eu queria encerrar o programa com uma orientação, uma dica de vocês para os pais. O pai que desconfia que tem um filho com altas habilidades, onde procurar ajuda, o que ele deve fazer, procuradora? Olha, eu acho muito importante esse trabalho que é desenvolvido pelos núcleos de atendimento, né? Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito rica de um aluno que é atendido pelo núcleo de atendimento de altas habilidades, de apenas 17 anos, que de 12 prêmios internacionais que os alunos receberam, uma feira internacional, ele recebeu 3 dos prêmios. Ele é de uma cidade pequena, no interior de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando Borges, e que é um exemplo, né? E o núcleo, apesar de sem estrutura, lida com profissionais altamente comprometidos, né? É um centro de referência, pelo menos no meu estado e eu acho que eles prestam um serviço muito, muito interessante. Eu recomendaria que procurasse para esse núcleo para ter esse tipo de apoio. E a senhora, doutora Vera? Olha, procurar exatamente as secretarias de Estado de Educação e municipais de educação, os núcleos de atendimento às altas habilidades e superdotação. O Conselho Brasileiro para a Superdotação pode apoiar e pode direcionar esses serviços no Fale Conosco. Nós temos aí grandes necessidades. Para aqueles alunos que estão em busca da identificação e aquelas famílias que estão em busca da identificação, nós temos um caminho a percorrer. Para aqueles alunos que já têm a identificação e buscam o atendimento ou a garantia dos seus direitos, nós também temos algo a oferecer. Alguns alunos não conseguem
participar dos programas nos núcleos de atendimento por dificuldade até mesmo de locomoção. Alguns estados oferecem passe estudantil, e esses outros não. Então, temos tantas dificuldades para ter esse acesso de atendimento. Então, que a família buscasse os seus direitos, eu acho isso importante, dentro das esferas governamentais, estaduais, dentro das organizações não governamentais. Acho que hoje a informática é um caminho aberto de acesso, né? Se ele clica lá, superdotação no Google, no Brasil, ele vai ter link para o Ministério da Educação, link para as secretarias de Estado, link para o Conselho Brasileiro, link para a defesa dos direitos humanos, né, a Presidência da República, Ministério Público, o Ministério também. Público. Então, assim, o acesso é muito grande, muito favorecido. Que busquem as informações, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que contate com os seus pares, né? Às vezes nós temos na região alguns pais que têm a mesma demanda, né? Que eles podem se organizar e buscar essas orientações que serão acolhidos, né? Eu gostaria até de divulgar que esse ano nós teremos o congresso, né, do Conselho Brasileiro para a Superdotação, o Encontro Nacional. Vai acontecer no mês de setembro, nos dias 8, 9 e 10. E bonito, Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui uma das nossas rotas. A representante. Exato. E eu convido a comunidade em geral para participar, para conhecer um pouco da área, né, e agradeço. Então, esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, e eu é que agradeço todas as informações que vocês trouxeram aqui para nós. E a gente fica por aqui. Participaram do programa de hoje Jaceguara Dantas da Silva Passos, Procuradora de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e Vera Lúcia Palmeira Pereira, representante do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site tvjustiça.jus.br. Até o próximo fórum.